E aí, pessoal, você sabia que a rosa do deserto, além de crescer para cima com os galhos, ela também cresce para baixo? É isso mesmo, ela tem um crescimento avantajado no seu caudex. E esse crescimento ele fica oculto, fica escondido lá embaixo do substrato. E para que a gente revele esse caudex, existe um procedimento que é feito uma vez por ano aproximadamente, que é o levantamento de caudex. Se você não sabe fazer levantamento de caudex, fica nesse vídeo, esse vídeo é para você, que eu vou te ensinar tudo sobre o levantamento. Eu tenho aqui uma rosa do deserto já adulta, essa plantinha aqui maravilhosa, é uma planta enxertada, ó, a floraçãozinha rosa, tripla. Ela tem mais de 2 anos que está aqui nesse vaso, né? Significa que o substrato dela já está muito velho, está bem saturado já. Ela deve ter crescido muito aqui para baixo, eu não sei como está o caudex dela aqui embaixo do substrato, mas eu tenho certeza que tem um caudex espetacular aqui embaixo desse substrato. E hoje a gente vai fazer o levantamento de caudex, que é um processo estético da planta de revelar a beleza do caudex da planta, né? Então eu vou te mostrar algumas dicas, alguns macetes, né, uns truques, como é que você deve fazer após o levantamento para evitar problemas e revelar a beleza da sua rosa do deserto. A primeira coisa que a gente precisa fazer é remover a planta do vaso, né? Tirar a planta aqui, remover o substrato. Às vezes, quando o substrato está muito compactado, a gente precisa de uma mangueirinha, um jato d'água para ali dissolver o substrato bem compacto, mas como esse substrato aqui, ele naturalmente já é bem poroso, é mais difícil ele ficar compacto. Ele só fica realmente velho ali, saturado, sem nutrientes, tá? Então a gente precisa fazer uma renovação do substrato e com isso a gente consegue plantar a nossa rosa do deserto um pouquinho mais acima, revelando esse caudex maravilhoso que tem abaixo do substrato. Lembrando que esse procedimento você não pode fazer em temporada de chuva, tá? Tem que fazer em um tempo que esteja bastante sol, um tempo que esteja quente, para que não haja a proliferação de fungo nas raízes e termine apodrecendo a nossa planta, apodrecendo o caudex da planta. É algo terrível e a gente não quer que isso aconteça. Então tem que fazer em temporada de sol. Então vamos lá fazer aqui o procedimento. A gente dá uma amassadazinha aqui no vaso e só para soltar aqui o substrato, né? Ainda bem que esse vasinho aqui é de plástico, então a gente tem essa flexibilidade para poder descompactar, né? E não quebrar tantas raízes. Esse substrato aqui vai ser descartado, tá bom? Vou ver se eu consigo tirar aqui. Consegui. Ó, como eu tinha falado antes, às vezes fica muito substrato aqui enganchado nas raízes capilares, né? E a gente vai precisar lavar, pegar uma mangueirinha aqui e fazer uma lavagem nessa planta para a gente revelar realmente o tamanho do caudex que tem aqui nessa planta. Vamos lá lavar. É um procedimento assim que precisa ter um pouquinho de paciência mesmo, tá? Não tem pressa, vai fazendo com cuidado para não machucar a plantinha. Então beleza, a gente já fez a lavagem aqui das raízes da nossa rosa do deserto que vai para o levantamento. E isso conseguiu revelar, né, o real formato do nosso caudex. E agora o próximo passo é plantar essa rosa do deserto um pouquinho mais em cima, justamente o nome de levantamento de caudex, né, quando a gente bota a rosa um pouco mais para cima. E tem alguns detalhes que, se você não souber, você vai terminar matando a sua planta, né? Eu vou te contando esses detalhes ao longo do vídeo, eu vou fazendo o procedimento e vou contando esses detalhes. Se você assistiu até aqui, significa que você gosta muito de rosa do deserto. Então eu queria pedir a sua ajuda, deixa um like nesse vídeo aí, compartilha com seus amigos e vamos lá para o procedimento. A gente vai precisar, ó, de um vasinho novo, tá? Aquele vaso que eu achei que ele estava muito grande. A gente não precisa de um vaso tão grande daquele jeito, né? Esse vaso aqui é suficiente para a planta. Eu olhei aqui, ó, a circunferência da planta ainda
cabe em cima desse vaso aqui, então a gente vai reduzir o tamanho do vaso. Quanto mais compatível o vaso em relação ao tamanho da planta, melhor. É menos risco de apodrecimento, menos consumo de substrato, menos consumo de fertilizante. Então por isso que eu estou escolhendo esse vasinho aqui um pouquinho menor. Esse aqui é o Cuia 32, tá? Porque esse formato Cuia aqui também diz respeito ao tempo de secagem, né? Os vasos em formatos Cuias, assim, eles secam mais rápido, o substrato seca mais rápido em relação aos vasos que são aquele formato balde aqui. Esse vaso aqui é bem melhor para a rosa do deserto. Então vamos lá, a gente vai precisar aqui de um substrato novo. Eu já tenho um pouquinho de substrato aqui no chão. Vou preencher aqui até mais ou menos 2/3 do vaso. Depois eu vou botar a planta em cima, tá? Agora a gente vai apoiar a nossa plantinha aqui, ó, no centro do vaso. É bem difícil deixar ela em pé aqui porque não tem ainda o substrato justamente para dar essa sustentação. Então, ó, agora é só completar. Basicamente, o procedimento já foi feito. O levantamento de Caudex, ó, você vê que ela está plantada um pouquinho mais em cima, a gente conseguiu expor um pouquinho mais o Caudex dela, mas é essa hora que tem o grande detalhe que pouquíssima gente conta, que são alguns truques para manter a sua planta viva, saudável, né? E não ter problemas com pragas, com apodrecimento, que são certos caprichos, né? Como a limpeza das raízes capilares que ficaram expostas agora aqui ao sol, ó. Essas raízes capilares aqui, elas não estão acostumadas a tomar sol, por isso elas são assim, ó, amarelinhas, tá? E se você deixa essas raízes capilares dessa forma aqui, existe uma grande possibilidade dessas pequenas raízes aqui sofrerem uma coisa que se chama queimadura de Caudex. No caso aqui seria queimadura de raízes, né? Essa queimadura pode causar o apodrecimento também dessa planta aqui. O apodrecimento começa um pouquinho nas pontas e vai entrando até contaminar toda a planta. Então a gente vai precisar aqui, ó, de uma lâmina, né? E de preferência álcool para a gente fazer a esterilização dessa lâmina. Então a gente vai borrifar aqui o álcool e vamos começar fazendo a limpeza. Então é um trabalho realmente bem minucioso aqui. Devagarinho a gente vai eliminando essas raízes, ó, até eliminar completamente todas as raízes capilares que ficaram do lado de fora. Agora que a gente já fez a limpeza das raízes capilares que ficaram do lado de fora do vaso, tem outro detalhe que a gente precisa fazer para que a planta não desidrate. Lembra que eu falei para você que as raízes capilares são a fonte de alimentação das plantas, é por onde ela se hidrata, se alimenta com seus nutrientes que estão no vaso. Então a gente acabou eliminando algumas raízes capilares e com isso a gente eliminou a fonte de alimentação dessa rosa do deserto. A gente fez um procedimento bem traumatizante, quebrou várias raízes capilares aqui embaixo no substrato, então a gente precisa deixar essa planta cicatrizar. Ela não pode sofrer aqui um excesso de umidade, por isso que a gente vai deixar ela diversos dias sem água, realmente para eliminar qualquer chance de proliferação de fungos, que é o que o fungo quer, é um ambiente com alta temperatura e bastante umidade. Então a gente vai eliminar essa umidade do substrato e assim elimina a probabilidade de ter fungos aqui. Como ela vai desidratar, porque a gente deixou ela sem raízes capilares aqui superiores e vai deixar ela sem água, a gente precisa dar um jeito de reduzir essa desidratação. E uma das formas que a gente reduz a desidratação é fazendo a poda da copa. Sempre que você fizer o levantamento de Caudex, você precisa fazer a poda da copa, para que você evite um processo de desidratação mais traumático, mais severo ainda. Fazendo a
poda da copa, a planta se concentra em formação de novas raízes e não em fazer o processo vegetativo. Uma coisa que é importante mencionar é a utilização da cola instantânea. Essa cola instantânea aqui, quando você precisa fazer a rega da planta, você não tem como evitar que essa planta fique sem água, você não tem uma estufa, um canto que ela não tome água, ela está no tempo, você vai utilizar a cola instantânea. Para quê? A gente vai selar, ó, os cortes que a gente fez aqui. Eu vou mostrar, fazer uma demonstração aqui. É bem básico. Simplesmente você vai pegar a cola instantânea e passar aqui, ó, onde a gente cortou, onde abriu uma ferida, tá? Dessa forma aqui. É bem fácil. Mas esse é um caso que realmente, se você não consegue deixar a planta sem água, né? É um caso extremo, não há necessidade de passar cola se você vai deixar essa planta aqui sem receber uma rega. Ela pode simplesmente cicatrizar sem você aplicar nada. Ah, se você tem acesso a um fungicida, é melhor ainda, pode fazer uma rega com fungicida, pode aplicar aqui. O tipo de fungicida caseiro é a famosa água sanitária, tá? A água sanitária, ela é um fungicida caseiro desde que você saiba fazer a diluição e aplicação na forma correta. Como esse não é o intuito do vídeo, vai ficar para um próximo vídeo fazer o fungicida caseiro com a água sanitária, né? Se você quer acompanhar esse próximo vídeo, se inscreve aí no canal que os próximos vídeos vai ter sim a receita do fungicida caseiro, tá? Então vamos lá voltar para o vídeo aqui do levantamento de Caudex. A gente chegou na parte de fazer a poda da copa. E para fazer a poda da copa, a gente vai utilizar também o mesmo estilete, a mesma lâmina. E é importante, tá? Sempre faça a esterilização da sua lâmina com o álcool 70. Como eu não tenho a intenção de fazer uma poda bem baixa ainda, eu quero utilizar o material dessa planta aqui para fazer enxertias. Eu vou cortar apenas as ponteiras dos galhos, ó. Que legal! Só precisa cortar a ponteira dos galhos. Cortei todas as ponteiras. Olha só. Depois de eliminar todas as ponteiras dos galhos, agora a gente precisa fazer a desfolhagem. Ó, só torcer aqui a folhagem para a lateral. É só puxar para o lado aqui, ó, e ela dá esse estalozinho e solta. Enfim, a gente avançou mais uma etapa do levantamento de Caudex, que é um processo estético. Ela ficou bem feia por enquanto, né? Ela não tinha muito Caudex para ser levantado, mas já deu uma diferença imensa aqui, ó, no tamanho do Caudex exposto. E por enquanto ela ficou bem feinha assim, porque tá sem folhagem, sem as flores, né? Mas é um procedimento necessário para que ela passe por esse levantamento de Caudex da melhor forma possível. Agora surgem muitas dúvidas. Eu posso regar a planta depois de quantos dias? Eu posso deixar ela em sol pleno? Eu posso deixar na sombra? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo cultivar agora essa planta? Basicamente, você vai esperar a planta cicatrizar as raízes. Isso dura em torno de 10 dias, mas como essa planta aqui é uma rosa do deserto bem robusta, bem grande, ela aguenta ficar aí sim, com certeza, aí seus 50 dias sem água. Mas a gente não precisa deixar isso tudo, tá? 10 dias é o suficiente para que ela cicatrize todas as raízes aqui que foram quebradas e comece a formar novas raízes. Esse substrato aqui é um substrato bem levinho e ela vai conseguir com certeza formar novas raízes. Quanto ao sol, eu posso deixar essa planta em sol pleno? Eu queria te falar que seria o ideal você deixar ela em sol pleno desde que você utilize um anteparo aqui na parte que foi exposta em primeiro momento, para que ela não tenha justamente a queimadura de Caudex. Mas se você não pode colocar o anteparo aqui, um pano, um papel, para cobrir essa parte aqui mais branquinha, evitando a queimadura, você vai deixar ela só nas primeiras 4 horas de sol da manhã ou as 4 últimas horas de sol no fim da tarde, tá bom? Assim você evita essa queimadura de Caudex e continua com o processo vegetativo da planta, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que você me ajude, deixe um like nesse vídeo aí, compartilha com seus amigos que gostam de rosa do deserto, ou aquele seu amigo que
tem uma rosa do deserto há muitos anos e nunca fez um processo de levantamento de Caudex, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você e seus amigos a cultivarem rosas do deserto como um profissional.